A beleza da mulher cristã deve ser uma beleza diferenciada. É uma beleza que começa internamente, pelo processo de santificação de Cristo em nós. E ela comunica externamente através da nossa aparência e de tudo o que compõe a nossa imagem, aquilo que as pessoas veem em nós. Será que a sua beleza externa está comunicando a beleza de Cristo? Neste segundo vídeo da série A Beleza da Santidade, nós refletimos sobre como a beleza externa da mulher deve comunicar um coração transformado por Cristo, sem legalismo. Bora lá? Para começar, nós precisamos quebrar o medo. Cuidar da aparência é pecado? Não é pecado cuidar da aparência. O problema não é cuidar da aparência, o problema é quando nós depositamos o nosso coração somente na aparência. Como nós vimos no vídeo passado, a beleza da mulher cristã começa interiormente. Pedro diz que nós precisamos, então, cuidar mais do nosso interior do que do exterior. Não nos preocuparmos só com a nossa aparência, mas principalmente com o nosso espírito, manifestando então um espírito dócil, o amor de Cristo. Então, entendendo que a nossa beleza ela é restaurada através da santidade de Deus, a beleza na santidade, e essa restauração só acontece em Jesus Cristo, essa beleza vai ser manifesta fora. E aí é preciso pensar sobre como nós estamos comunicando a beleza de Deus, ou se nós estamos comunicando a beleza de Deus na nossa aparência. Então, o princípio é básico e eu vou ler o que está escrito por Paulo a Timóteo na primeira carta, no capítulo 2, versículos 9 e 10, que diz assim: da mesma forma, quero que as mulheres se vistam modestamente, com decência e discrição, não se adornando com tranças e com ouro, nem com pérolas ou com roupas caras, mas com boas obras, como convém a mulheres que declaram adorar a Deus. Como a mulher cristã deve se vestir? A nossa imagem passa pelo que nós vestimos. E em Timóteo está registrado que a mulher cristã, então, deve se vestir com modéstia. O que é, então, se vestir com modéstia? Segundo o dicionário, modéstia é a ausência de vaidade em relação ao próprio valor, realizações. Modéstia também é comedimento determinado pelas circunstâncias, os deveres, os usos. É sobriedade. Decência, no mesmo sentido, é conformidade com os padrões morais e éticos da sociedade, dignidade, correção, decoro. E discrição é a qualidade do que não chama a atenção, sem excessos. É como a mulher cristã deve se vestir. Então, a maneira como a mulher cristã deve se vestir, né, a nossa aparência, deve ter, então, modéstia. E modéstia é sobriedade, é discrição, não sedução. Vale ressaltar que não há aqui no texto nada contra se adornar com tranças, nada contra o uso do ouro, pérolas, roupas caras, que nós facilmente nos deslumbramos. Não há nada contra isso. O que há é um alerta para que o nosso coração, a nossa vestimenta tenha modéstia, decência, discrição. É muito mais importante do que o preço daquilo que nós usamos. E sim, eu sei que muitas vezes nós somos atraídas pelo vislumbre da beleza em peças caras, em bolsas de renome, porque não é só a peça, é a história da marca, é a história da peça, sim. Mas o que Paulo está dizendo para Timóteo, para que ele ensine às mulheres, é que nosso foco não tem que estar nisso, isso não pode ser o principal para nós, mas nós temos que nos preocupar em sermos modestas na nossa vestimenta. Inclusive, isso está tão em alta que hoje existe um segmento da moda que é chamado até de moda modesta.
E é interessante a gente pensar nisso, porque, querendo ou não, a nossa aparência está comunicando algo. Mesmo que você não tenha a intenção, você vai me dizer, irmã, eu visto qualquer coisa que eu goste. Mesmo que você não tenha intenção, mesmo que você não tenha consciência, aquilo que você está vestindo e o que você está colocando, né, não só de roupa, mas aí inclui acessórios, a forma como usa o cabelo, toda essa aparência, todo esse conjunto exterior está comunicando alguma coisa. E o ponto é, mulher, que nós temos que ser intencionais com a nossa comunicação. Não é só nos preocuparmos, na verdade, em comunicarmos assim. Vamos colocar aqui um exemplo para ficar mais prático. Uma mulher que tem uma determinada profissão, por exemplo, de advogada, trabalha no jurídico, ela precisa comunicar seriedade, credibilidade, confiança, não é? Então, facilmente, nós vemos as mulheres, quando estão se vestindo, né, e atuando nessa profissão, com uma postura, né, de seriedade, muitas vezes com um cabelo mais reto, que comunica, essas linhas retas vão comunicar seriedade. Uma camisa social, sim, mas olha só, ela fechadinha comunica algo diferente, ó. Muda. Aqui eu tô comunicando mais seriedade. Quando eu uso assim, vamos lá, falando de moda, meu Deus. Quando eu uso assim, dobradinha, um pouquinho mais aberta, eu tô comunicando leveza, casualidade, não é verdade? Querendo ou não, nós estamos sempre comunicando. E o que nós precisamos, como mulheres cristãs, é sermos intencionais para comunicarmos Cristo na nossa aparência. Então, sim, roupa importa. E vale ressaltar que nós não precisamos e nem podemos ser legalistas, sabe? Não se trata sobre centímetros de roupas, né, da peça. Não se trata sobre o tipo de peça que a mulher pode ou não pode usar. Se trata sobre uma visão mais equilibrada sobre o que então vai comunicar essa modéstia. Modéstia, se é sobriedade, se é discrição, não se refere a uma aparência que não vai chamar a atenção. Então, o estilo sensual não é um estilo que faz parte da vida cristã, da mulher cristã. Não é se vestir com modéstia. E a gente precisa pensar sobre isso e falar sobre isso. Porque muitas vezes, né, na moda de forma geral, nós vivemos no mundo, o mundo consome moda, comunica moda. E de forma geral, nós estamos ali também inseridas e procurando peças para nos vestir. Muitas vezes podemos até gostar de moda, de tendências, do que está em alta no momento e vamos nos adequando ao que está no mundo. Mas o alerta é, nós não vivemos como o mundo, não nos moldamos pelo mundo, Romanos 12, 2, não nos moldamos pelos padrões do mundo, mas nós nos moldamos pelo que diz a palavra de Deus. E a palavra de Deus diz que a nossa imagem deve comunicar, então, Cristo. Somos sacerdotes de Deus, somos filhas adotadas, então há uma necessidade, sim, não é fútil pensar na aparência. O que eu estou comunicando Cristo, eu estou sendo intencional, tá dando certo, as pessoas estão vendo isso em mim, entende? Acho que a pergunta inicial deve ser, o que eu estou vestindo, o que a minha aparência está comunicando? Será que está comunicando modéstia, discrição, decência? Um coração voltado para Deus ou voltado para mim mesma? Ou voltado para as pessoas? Ao mesmo tempo, pensar que imagem não comunicaria modéstia, discrição, decência e Cristo? Onde está o nosso coração quando nós pensamos nessas coisas? Roupas, calçados, acessórios, cabelo. Quais são as nossas intenções verdadeiras quando nós nos vestimos como vestimos? Refletir sobre essas perguntas nos leva a olhar para nós mesmos. E vale o alerta. Quando nós falamos sobre imagens, sobre vestimentas da mulher cristã, não é para que nós passemos a observar outras mulheres e ver como elas se vestem. Na verdade, a ideia é olhar para si. Será que eu estou comunicando Cristo? Será que, ao invés de pensar no pode ou não pode, a mulher cristã
pode usar tomara que caia, não pode usar tomara que caia. Ao invés de pensar no pode ou não pode, é olhar para si, é olhar para o espelho e pensar o que eu estou comunicando. Será mesmo que eu estou comunicando essa modéstia? Será que no exemplo da tomara que caia é modesto? É decente? Será? Porque quando nós colocamos assim, essa roupa pode e essa roupa não pode, fica tão legalista e tão perigoso, né? Que muitas vezes a gente incorre em erros. Ao invés de colocar a saia pode, a calça não pode, a gente tem que pensar, essa saia que eu estou vestindo pode ou não pode? Essa calça no meu corpo comunica modéstia ou não comunica modéstia? E é interessante também ressaltar mais uma coisa a respeito da aparência. Nós temos uma tendência de separar o que é sagrado, o que é secular. E, na verdade, nós somos seres integrais, portanto, tudo nosso é espiritual, tudo nosso deve ser sagrado. Então, a mulher cristã não deve ter um guarda-roupas para ir à igreja, cultuar, e um guarda-roupas para viver o resto da vida. Na verdade, se a sua roupa não serve para ir para o culto, ela não serve para você. Já parou para pensar nisso? É a verdade. Pensa, se a sua roupa ela não comunica uma adoradora, por que você só vai ser adoradora no templo da sua igreja, na sua comunidade? Nós somos adoradoras em todos os lugares, tudo quanto fizermos, diz em Colossenses 3,17. Temos que fazer como para o Senhor, para agradar o Senhor. Então, que a nossa vestimenta também fale sobre Jesus. Não é pensar no pode ou não pode, não é classificar as peças, mas é olhar para nós mesmas e pensarmos o que a nossa imagem está comunicando e o que nós queremos que comunique. Sejamos intencionais. Assim como uma profissional é intencional na sua aparência, sejamos intencionais na nossa vida como um todo. Porque a nossa ideia é comunicar Cristo, é falar de Jesus por meio da nossa boca, mas é falar de Jesus também pela linguagem não verbal, por aquilo que nós vestimos, pelo nosso comportamento, pela nossa postura, pelas nossas reações. E assim, a roupa pode comunicar, então, a modéstia, a decência, o caráter de Jesus, mas ela também pode comunicar sensualidade, ela pode comunicar vaidade, rebeldia, simplicidade, respeito, compromisso, confiabilidade. Não se trata de moralismo, é linguagem. Querendo ou não, nós estamos comunicando. É um tipo de linguagem, uma linguagem que não é expressa por meio de palavras, é só pela aparência. Assim, a beleza, então, exterior da mulher cristã também deve ser uma expressão de Deus, deve comunicar o amor de Deus e deve comunicar essa confiabilidade. Sim, nós devemos nos vestir como alguém que vive para Cristo. Não é procurando validação e nem usando os jargões do mundo, meu corpo, minhas regras, a mulher pode ser o que ela quiser, parará, pererê. É pensando, o meu corpo, na verdade, é do Senhor, assim como a minha mente, assim como o meu espírito. E em tudo que eu fizer, eu quero glorificar a Deus. A minha roupa glorifica mesmo? Ou eu estou procurando algum tipo de validação? Um textinho de Paulo sobre isso, ó. Acaso não sabem que o corpo de vocês é santuário do Espírito Santo que habita em vocês, que lhes foi dado por Deus, e que vocês não são de si mesmos? Vocês foram comprados por alto preço. Portanto, glorifiquem a Deus com o seu próprio corpo. É digno da mulher cristã glorificar a Deus com o seu próprio corpo, incluindo o que nós colocamos nesse corpo, falando externamente. Tem mais um detalhe que é preciso pensar nessa reflexão, é sobre a nossa responsabilidade sobre as outras pessoas. Porque
muitas vezes o que nós vestimos pode até tender para uma sensualidade sutil, e eu tô falando com mulheres cristãs, portanto, uma sensualidade sutil. Aparentemente não há nenhum problema, mas se você for observar bem, sutilmente há um despertar para a sensualidade, e nós não devemos fazer isso, porque nós temos responsabilidade também sobre as outras pessoas. Nós não podemos ser motivo de escândalo, ser motivo de queda para ninguém. Já pensou nisso? Paulo alerta, ele tinha essa preocupação. E ele diz bem assim em 2 Coríntios 6, 3. Não damos motivo de escândalo a ninguém, em circunstância alguma, para que o nosso ministério não caia em descrédito. E aí, a gente pensa, nosso comportamento moral deve refletir Jesus para não dar motivo de escândalo. Olha, é cristã e veja só como age. E assim também é a nossa roupa. A mulher cristã, então, ela não vai se vestir como qualquer mulher. Não pode ser assim. O nosso comportamento deve ter sempre uma reflexão sobre o peso da responsabilidade que nós carregamos. Nós somos discípulas de Jesus e nós temos a missão de fazer discípulos. Já pensou nisso? Fazer discípulos. Nós fazemos como? Nós ensinamos como sobre Jesus? Quando nós falamos e nós pregamos. Assim, mulher de Deus, que você seja convidada a pensar sobre a sua aparência exterior e que ela comunique a beleza da santidade que há em você. A restauração do seu espírito por meio de Cristo Jesus. Busque sempre o equilíbrio saudável. Se preocupe com a sua aparência, sim, seja bela, mas pense, você deve comunicar o reino de Deus. É uma responsabilidade nossa sobre outras pessoas, inclusive, tá bom? Deus te abençoe. Se esse vídeo te abençoar e você tiver alguma coisa a contribuir, me deixa saber comentando aqui embaixo. Manda para outra mulher e vamos continuar falando sobre beleza no próximo vídeo da série. Tchau!